quando alguém falece, aqueles bens têm que transmitir para alguém. Quem é esse alguém? Então tem uma ordem da vocação hereditária. Em alguns casos, a união estável, ela oferece soluções que o casamento não oferece. Que, aliás, esse é o nosso compromisso, né, como advogados, sempre entre o justo e o legal. Nesse caso, nem tem um legal, vamos para o justo. Eu não conheço ninguém que não tenha uma boa história para contar sobre briga em relação à herança. Era meu, era seu, ficou para mim, não ficou. Herança é uma grande confusão na vida das pessoas, né? E hoje eu acho que tem uma confusão adicional que é a herança digital. A gente hoje está fazendo e está vendo muitas riquezas sendo criadas no mundo digital. Uma audiência muito grande como desses influenciadores é algo etéreo. Enfim, não é um bem, não é dinheiro no banco, é audiência, é interesse. Eu acho que isso aumentou a complexidade desse assunto. Eu estou aqui com o Rodrigo, enfim, um dos maiores especialistas em direito de família no Brasil, para fazer um giro pela questão do patrimônio, um olhar patrimonial sobre o direito de família. Rodrigo, isso deve ter bagunçado o coreto. Pois é, digital, bagunçou, né? Está bagunçando e não tem ainda uma regra jurídica para isso. E vou ampliar um pouco, Alexandre, porque nós falamos de herança, mas também partilha de bens digitais. Né? Exato. A partilha de bens, seja em decorrência da morte, seja em decorrência do fim da conjugalidade. Né? As regras basicamente são as mesmas, por exemplo, na herança, né, os sucessores, quem são os sucessores? Se tiver o filho, e se tiver cônjuge ou companheiro, né, concorda, divide, então alguém casado com um casamento que é um filho, seja homem, seja mulher, não faz diferença, uma união homoafetiva ou heteroafetiva. Desde 2011, o casamento, como eu já disse, deixou de ser um monopólio da heteroafetividade. Então, isso serve para todos, né, nesse conceito de família. Então, esse conceito de família que mudou, quando alguém falece, aqueles bens têm que transmitir para alguém. Quem é esse alguém? Então, tem uma ordem da vocação hereditária estabelecida no Código Civil. Então, descendentes, concorrendo com os ascendentes, concorrendo com o cônjuge, companheiro, e os ascendentes. Até aí tudo bem, normal, nada demais. Quando a família é unida, quando tem um filho, quanto menos gente, menos briga, mas é muito comum essas brigas acontecerem. Isso é muito mais comum do que se imagina. Na hora que tem questão financeira, né, os laços de sangue se revelam que não são suficientes para garantir essa harmonia. Né? Eu trabalho com isso há 40 anos e a gente vê coisas assim que até Deus duvida. Mas essa é a realidade. O que fazer com isso? O patrimônio, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, agora essa nova categoria, que são bens digitais. Né? Esses bens digitais que pode ser, aliás, entra também aí aquela questão da criptomoeda, né? Dessas moedas, né? Tem outra questão que entra também, que está fora desses lugares, né? Muito comum, que são milhas. Milhas também são partilháveis, deve entrar no acervo hereditário. Tem gente que tem muitas milhas, aquilo pode ter um conteúdo patrimonial, embora possa não ser o mais expressivo. O que tem de novidade, o que está mudando nisso é que antes, quando a gente falava de herança, a gente pensava patrimônio, pessoa física, dinheiro, mas tem pessoas que têm redes sociais que monetizam milhões. E como é que fica essa herança, né, daquilo ali? Claro, os bens adquiridos decorrentes daquilo... Aí é fácil entender. É fácil entender. Mas tem o direito de imagem, né? Tem o direito, né? Vamos pensar aquele uma rede social muito conhecida e acho que não vejo problema em falar, que é aquela cantora que morreu no trágico acidente de avião, que tinha uma rede social muito ativa, que é aquela cantora sertaneja, agora me fugiu o nome dela. Eu sei quem você está falando. Marília Mendonça. Então Marília Mendonça tinha uma rede social e ela faleceu. A rede social dela continua?
né? Ela não estava aí mais. Com a inteligência artificial, que é outra história que está modificando o direito também, você pode criar até a imagem dela, né? Mas, enfim, a rede social, que é o mais comum, concreto, que já tem chegado na justiça essa discussão, que está associada ao direito de imagem. Então, a rede social da Marília Mendonça, os seguidores dela, para quem que ficou aquilo, né? Claro, para os herdeiros dela, mas seria possível transmitir a imagem dela, né? Isso ainda é uma questão sem resposta, mas o Código Civil, a reforma do Código Civil, em tramitação no Congresso Nacional, depois de uma longa discussão, e agora o projeto número 4 no Senado de 2025, que vamos rediscutir isso, né? Ele está acrescentando um capítulo que chama Bens Digitais. Também não dá uma solução pronta e acabada, até porque isso ainda está... Quando a gente acha que está pronto, vem outra novidade, né? Essa história do chat GPT. Muito rápido. Muito rápido, mas o direito não consegue acompanhar. Não tem regras específicas sobre isso, né? Claro que nós temos algumas leis que falam, né, que é a lei da proteção de dados, isso é outra história. Mas um Instagram, vamos voltar na Marília Mendonça, para quem que vai aquilo, né? O que continua sendo monetizado. Mas eu até vou te fazer uma provocação aqui, a gente está falando de herança, mas deixa eu te trazer uma outra situação. A gente tem influenciadores hoje que têm um patrimônio, enfim, realmente muito importante. A gente viu, acho que não é pecado citar o nome da Virgínia Fonseca, enfim, ficou conhecida no Brasil inteiro, ela fala do patrimônio dela, que é muito importante, e é um patrimônio que ela construiu com a imagem dela. Essencialmente, o patrimônio dela são pessoas que a admiram, que a seguem. E se ela se separa? Considerando que esse patrimônio de imagem ela construiu, eu não sei qual é o caso dela, eu só estou aqui. Tá, uma hipótese, né? Não sei se eu também não sei. Se é casada, vai lá. Mas o caso serve porque as pessoas sabem. O nome dela, só para ilustrar o nome dela. A gente não sabe aqui se a Virgínia é casada, se quer como que é. Mas numa pessoa na situação dela, se separa. O cônjuge, ele tem direito a esse patrimônio de imagem? Isso é mais complicado, porque quando é herança, né? Porque quando nós começamos a falar de a herança é mais simples, porque irá para os herdeiros. E ponto. Né? Mas, no caso, se ela falecer, né? O Marília Mendonça, é uma pessoa que monetiza... não interessa. Com o falecimento, vai para os herdeiros dela, né? Mas... No caso dela, se ela tem um marido, um companheiro, ela, com falecimento, é herdeiro. Também não tem problema, porque herança é isso. Agora, se separa em vida, né? O cônjuge, companheiro, vai ter direito àquela imagem, aí tem uma conexão, um encontro e um desencontro entre essa história do direito de imagem e o patrimônio. Porque é a imagem dela, né? Ela é partilhável com o cônjuge. Pois é, porque aí a aplicação financeira se divide, cada um fica com o lucro dessa aplicação. Do que construiu até ali, do que construiu até ali, não há dúvida. O construir o produto daquilo ali é como os frutos dos bens particulares no regime da comunhão parcial de bens. Nada na comunhão parcial de bens, porque aí também vai depender do regime de bens dela. Por isso a gente tem que voltar nessa história do regime de bens. No regime geralmente, a maioria dos casos, é comunhão parcial. Alguns mais espertos, às vezes, fazem um regime, se tem o contrato de separação de bens, ok, também está resolvido, não tem nada, né? Mas vamos imaginar os casos mais comuns, regime da comunhão parcial de bens, o que foi adquirido na constância do casamento. Isso aí foi adquirido na constância do casamento. Ou os frutos desses bens, ainda que tenha sido, olha, ela já era famosa e casou... quando ela se casou, ela já era famosa, ou seja, o que construiu até ali era dela, né? A imagem, né? Mas ela faleceu ou se separou 2 anos depois da fama, e esse marido, né? Poderia ser o contrário, a esposa que ajudou, sim. Né? Se ele, aí ainda tem que ser analisado no caso a caso, se foi adquirido na constância e ele deu alguma contribuição, ainda que indireta, porque não precisa ser direta é a imagem dela, quem põe, dá a cara a tapa lá, né? Ok, mas
tem um suporte dado ali por ele, aí sim, ele não era simplesmente o sócio. Pode ser que ele tenha sido, ou ela, dado um suporte econômico de ter ficado em casa cuidando dos filhos, para que ela pudesse, porque a rede social você vê ali naquela imagem, mas por trás daquilo tem um grande trabalho, um grande tempo despendido com aquilo, né? De gravação. Sim, é sabe? trabalho. É trabalho como qualquer outro. É. Então, para que aquele trabalho seja e possa ser desenvolvido, tem que ter um suporte doméstico. Às vezes é o marido ou a mulher que deu aquele suporte doméstico. Isso é uma contribuição indireta. Então, claro que numa separação, numa eventual separação, tem direito à metade, no caso de regime da comunhão parcial de bens, né? Mas é uma metade impalpável, né? Porque imagina, ela tem 1 milhão de seguidores, tem X milhões de seguidores. Isso eu vou quando ceder os isso meus seguidores? Não é assim que funciona. não funciona, porque, enfim, as pessoas vão querer seguir ela. Mas vamos supor uma situação em que esse marido, esse companheiro, essa companheira, de fato teve um papel importante para dar a ela as condições de construir essa carreira, de construir esses seguidores. Eles se separam, ela vai continuar recebendo em função da fama construída. Eles não vão poder partilhar os seguidores. Sim. Será que ele vai ter direito de partilhar também do sucesso futuro que ela vai obter com esses seguidores? Do sucesso futuro, não, porque o casamento acabou ali, né? Mas naquele período do casamento... Aí sim. Aí sim. Né? E aí a imagem dela é partilhável com ele. Por exemplo, ele tem direito ao nome dela. Eu já tive uma situação assim, né? De uma pessoa que tem o nome, depois se separou e não queria... E ela usou o nome dele, que era uma marca, né? Como é que fica? Bom, mas a marca era o nome dele. E aí entrou nessa discussão. Pois é, uma discussão complexa. Se você tem R$1 milhão no banco, pagando juros de 10%, você separa, vai 500 mil para cada um, e os dois vão ter juros de 500 mil. A audiência você não pode separar. A audiência vai ser sempre dela. Mas ele vai falar assim, mas eu ajudei ela a construir essa audiência, então eu tenho, teoricamente, eu teria uma sensação de justiça se eu tivesse o resultado desse ativo depois que a gente se separou. Sim, porque é igual um dinheiro no banco. Sim. Eu estou trabalhando num caso muito semelhante a esse, de um cliente que inventou uma plataforma médica e também dentro dessa categoria de bens digitais. Ele ganhou dinheiro, o casamento acabou e a invenção foi dele. É uma coisa parecida, né? A imagem é dele, as pessoas vão atrás dele. Ele se separou. Então, o que construiu até ali vai dar metade. Mas aquilo que ele inventou na constância do casamento, ele vai ter que continuar partilhando? E eu defendo que não. Talvez, claro, nós advogados trabalhamos com as versões do cliente. Eu estou do lado dele, eu sou advogado dele e tenho argumentos consistentes para dizer que não. Aquilo ali foi ele inventou aquilo. Então, ele vai ter que pagar, vai ter que partilhar para o resto da vida. Imagina, o casamento durou 5 anos. Daqui 15 anos, ele vai continuar partilhando aquela invenção que ele teve na constância do casamento. Não é justo isso, né? E aí é aquela história. Isso não está escrito na lei em lugar nenhum, porque isso é muito novo, não tem previsão legal disso. E aí, em cada caso concreto, você tem que analisar o detalhe. Eu estou tendo a oportunidade de analisar o detalhe desse caso concreto, porque eu sei detalhes da história, né? Sei detalhes do caso, e aí defendo o justo. Do meu ponto de vista, o justo é esse. E tenho argumentos consistentes, por enquanto. Estou vencendo esses argumentos, mas o processo ainda está em tramitação. O ponto que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é da gigantesca complexidade que um assunto aparentemente simples tem. Pessoas se casam, união estável, a gente já fez até um episódio comparando as vantagens e desvantagens de união estável e casamento. Chegamos à conclusão, você trouxe as conclusões de que em alguns casos a união estável ela oferece soluções que o casamento não oferece, o que é uma situação realmente para a gente pensar muito. Mas a complexidade das uniões no que diz respeito a implicações patrimoniais
é muito Pois é, impressionante. como se não Pode ser bastasse humano. toda essa complexidade, ainda tem uma complexidade particular que são os bens digitais, que é uma nova categoria. Novíssima. Não Novíssima. tem uma regulamentação sobre isso, isso tem que ser visto no caso a caso. Eu tenho uma experiência com isso e tenho defendido lá e estou tendo que inventar as teses para defender aquilo que é justo. Que, aliás, esse é o nosso compromisso, né, como advogado, sempre entre o justo e o legal. Nesse caso, nem tem um legal, vamos para o justo. E como é que as cortes têm recebido esse assunto? Esse assunto ainda é muito novo, não há decisões ainda especificamente sobre isso. Isso realmente é muito novo. Como eu disse, essa reforma do Código Civil, nós estamos tratando lá desses bens, tem esse capítulo de bens digitais que está sendo falado, mas ainda assim não sei se dará resposta a isso, né? A vida é muito dinâmica e a lei não acompanha todas essas novas situações. A lei, ela não consegue alcançar isso, né? E a dinâmica da família, inclusive, é muito... Tipicamente, então, especialmente no que diz respeito à tecnologia, a lei está sempre correndo. Mas aí que está o bonito do direito, né? A beleza do direito, a dialética do direito, né? Assim, você tem situações, o direito é muito mais que a lei. Então, na vida concreta, no real, no dia a dia, o direito vem nos socorrer com suas outras fontes do direito, que são os princípios, o direito comparado, Claro. etc. Mas olha, nessa rodada que a gente está fazendo aqui de direito de família sob a ótica patrimonial, eu estou convencido de que o direito de família ele precisa ser reapresentado para as pessoas. Quem sabe a partir até de quem está estudando direito de família, porque eu vou insistir num ponto aqui que é a gente conhece o leigo, não você, é óbvio, mas o leigo conhece direito de família sob a ótica dos casos de guarda, dos casos de pensão, que é um aspecto que isso que se populariza se mais. populariza, porque é mais tocante, mas realmente talvez não sejam os mais complexos, não sejam aqueles que te deem mais dor de cabeça, gerem mais consequências. E as brigas decorrentes disso demoram décadas, né? E destroem gerações. Incrível. Rodrigo, é isso aí. Vamos pro próximo. Você tinha uma coisa para falar sobre isso agora e eu te interrompi. Sobre esse assunto nosso? Não. Acho que já concluímos. Ele é novo. Estamos todos. Eu acho que concluir não podemos dizer, mas acho que a gente deu uma pincelada. O assunto é muito novo, Alexandre. Então não tem uma resposta única, absoluta, pronta e acabada. Estamos construindo essa resposta a partir dos casos concretos que chegam para nós. E eu vou ficar aqui com a proposta de que a gente volte a esse tema daqui a um ano, sei lá eu quando, porque se ele nem judicializado está ainda, significa que a gente vai ter pelo menos 10 anos aí até ter jurisprudência, ou seja... porque mesmo estando judicializado agora, até chegar no STJ, STF, vai demorar anos, né? E vamos ver o que vai sair lá dessa reforma do Código Civil sobre esse assunto. Vamos lá, vamos para a próxima. Valeu.